Durante o trajeto, eles podiam ouvir os sons de Malik voltando à sua forma humana. Ele bateu no vidro traseiro e Ortiz entregou uma mochila para ele. Em seguida ouviram Metis, que assumia sua forma humana. Naum sentia o quanto era doloroso para ela aquela transformação e ficou nervoso apertando o volante algumas vezes. Malek lhe deu um casaco e ela vestiu. Noemi olhava para o irmão e via a preocupação estampada em seu rosto. Já incomodado, Naum lhe disse: "Vá em frente, pergunte. Dá para sentir você me encarando." Seus apagões era ela o motivo, não é? Sim, mas como eu te disse, eu soube de tudo hoje pela manhã. Teria me contado se soubesse antes? Naum ficou em silêncio por um momento e respondeu: "Não, mas só porque eu estaria envergonhado por estar tão vulnerável." Ela recostou no banco do carro, pôs o braço na janela e recostou a cabeça nas costas da mão, e falou olhando para a estrada: "Nem sempre somos fortes, sabia? Não é vergonha demonstrar fraqueza e pedir ajuda quando se precisa. Eu sei, mas eu que deveria proteger você, ser seu apoio quando precisasse. Me ver como um frágil da situação foi vergonhoso. Ainda deve me achar uma fraca, por isso fica com essa superproteção. Quando vai entender que não preciso mais que seja meu cavaleiro de armadura? Posso me cuidar sozinha." "Para você é fácil falar. Esquece que foi eu que te encontrei? Bom, se você esqueceu, eu não. Ainda tenho pesadelos com aquele dia." Noemi se calou. Ela não falava muito, mas se lembrava daquele dia. Muniz apenas observava o diálogo dos dois e, percebendo o silêncio de Noemi, deduziu que ela se perdia nas lembranças e viu que aquela era uma boa oportunidade de entender o que a impedia de se entregar a ele por completo. Discretamente segurou no banco, tocando levemente seus cabelos, e se concentrou. Há 5 anos atrás, ela havia sido convidada para fazer parte da equipe de biólogos do Instituto de Conservação Chico Mendes. Ela estava feliz, um sonho realizado. Tinha dado duro para chegar até ali. O diretor da equipe de biólogos da vida marinha, Felipe Mota, ficou simplesmente encantado quando a viu. E logo, ela passou a acompanhá-lo por todos os lugares. Onde a presença da equipe era requisitada, lá estava ela ao lado dele. Congressos, eventos, campanhas. Cada dia estavam mais próximos e não demorou a estar envolvidos. Ela o levou uma única vez até a casa da família para apresentá-lo aos pais. E Naum não gostou dele. O achou pegajoso e controlador. Depois desse dia, ela não voltou mais para matar a saudade da família como sempre fazia nas folgas e feriados. A desculpa era que Felipe já fez planos para esse feriado, esse fim de semana, para meu aniversário. Para tudo havia uma desculpa, e assim ela foi se afastando da família. Um dia ela já não atendia mais as ligações. Era sempre ele. E mais desculpas para explicar por que ela não podia atender. A família não sabia, mas Felipe tinha ciúmes até da sombra dela. E em muitas das vezes perdia o controle agredindo. No início era verbalmente, depois passou a ser fisicamente. Hematomas passaram a fazer parte do corpo de Noemi. E quando seu rosto era o alvo, ele a proibia de ir trabalhar, para que ninguém visse o que acontecia. Ele a colocava para baixo, desfazia de sua inteligência, criticava os resultados de suas pesquisas. Qualquer coisa que ela fizesse e chamasse mais a atenção para ela que para ele, era motivo para o desagrado dele. Naum e ela sempre foram muito ligados, e além do fato de serem gêmeos, e por isso havia uma ligação especial entre eles, sempre foram muito amigos. Aquele comportamento da irmã o estava incomodando. E nas suas folgas ele viajava para onde a equipe dela estava e de longe observava a irmã. Só pelo andar dela ele sabia que tinha algo errado.
um dia não aguentou e foi falar com ela. Pela surpresa e preocupação em sua face ao vê-lo, teve certeza que suas suspeitas estavam certas. Ao vê-lo, Felipe se aproximou e abraçou Noemi, e Naum percebeu pela mensagem corporal dela que aquele abraço a incomodava. Felipe a controlava apenas com o olhar. O brilho, a vitalidade, a alegria que sempre fizeram parte da personalidade de sua irmã haviam se apagado. Ela parecia um animal encurralado. Quando ficaram a sós por uns momentos enquanto Felipe atendia o celular, Naum suplicou para que ela voltasse para casa, mas ela recusou e pediu a ele que não insistisse. Um dia Felipe perdeu o controle e bateu muito nela, que foi parar no hospital. Os pais e Naum deram a queixa e ele foi preso. Mas assim que ela saiu do hospital, a contragosto dos pais, ela retirou a queixa. Esse relacionamento tóxico durou 2 anos e meio. Uma manhã, Naum acordou com um mau pressentimento. Passou a noite tendo pesadelos com ela. Antes de ir trabalhar, ele dirigiu até a casa dela. Bateu na porta, ligou e nenhum dos dois atendia. Uma vizinha que sabia que ele era irmão dela, lhe disse que eles haviam brigado e, como sempre acontecia, ele bateu nela e saiu. Irado, Naum arrombou a porta e entrou procurando por ela. Quando encontrou Noemi, ela estava no banheiro, sentada no chão. Tinha tomado um monte de remédios e cortou os pulsos. Desesperado, ele ligou para a emergência e deu os primeiros socorros a ela, que estava tão fria e com um batimento tão baixo que ele pensou que a perderia. Ela ficou 1 mês em coma. E Naum, junto com uns amigos da polícia, deu uma surra em Felipe que o deixou arriado. Depois o ameaçou se caso ele se aproximasse de sua irmã, uma surra seria o céu para ele. Há muito tempo ela não se lembrava daquela época em detalhes como agora. Estava tão infeliz e sem esperança, tão quebrada psicologicamente, que morrer lhe pareceu a melhor saída. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e Naum se sentiu mal em fazê-la lembrar de tudo aquilo. Ele segurou na mão dela e disse: "Me desculpe, não gosto de deixar você triste." Ela nada disse, mas deu um sorriso amarelo para ele. No banco de trás, Muniz também chorava. A dor que ela carregava e o trauma daquela relação fez com que ela se fechasse como uma concha. Aquele tipo de dor era algo que ele jamais havia experimentado. Se perguntava como alguém podia carregar aquilo sozinho sem dividir. Sentiu o amor e o cuidado que Naum tinha por ela. Existe amor e outros sentimentos nas criaturas do mar, mas nada tão forte como aquele que unia os 2 irmãos. Eles tinham mais a ensinar para eles do que o contrário. Ficou feliz por sua irmã ter escolhido o policial Naum. Se ele demonstrasse por ela 1/3 daquele amor, sua espécie teria uma chance de continuar viva. Quando chegaram na praia do cassino, o carro foi até o pier. O resto do percurso fizeram a pé, e Malik levava a Perla em seus braços. Muniz se aproximou de Noemi e pegou em sua mão. Ela olhou para ele surpresa, mas não soltou sua mão. O professor lhe fazia bem. Ela apertou a mão dele e entraram na fábrica. Em uma das salas, que um dia fora um refeitório, Malik colocou Perla deitada. Ela estava fraca e sua cauda estava muito machucada. Muniz mandou que trouxessem água do mar para molhar o corpo dela e hidratá-la. Com o restante da água, ele manipulou e começou a curar os ferimentos da irmã. Ele fazia a água percorrer a cauda de Perla, e cada vez que passava pelos ferimentos, estes iam sendo curados. Os Roqueatigres esperaram anoitecer. Usariam a escuridão a favor deles. E caso algum humano atravessasse seus caminhos, seriam devorados. Na fábrica abandonada, o professor Muniz já exibia exaustão, e Médici se juntou a ele. Malek foi até uma das janelas da fábrica, a que era mais próxima ao mar, e com uma das mãos fez a água sair como se fosse uma raiz líquida,
e seguiu na direção de onde Perla estava, sendo usada pelo professor e por Metis. Naum e Noemi observavam aquilo, e Malik se aproximou dos dois e, enquanto também observava, explicou aquele processo de cura. A água manipulada por uma sereia possui propriedades curativas extraordinárias. Quando uma sereia toca ou direciona sua energia para a água, ela infunde na água um poder especial, uma essência mágica que pode curar uma variedade de males e ferimentos. A água curativa de uma sereia é conhecida por sua capacidade de rejuvenescer e restaurar. Se alguém estiver ferido, seja por um corte superficial ou uma doença mais grave, ao entrar em contato com essa água, uma sensação de cura começará a se espalhar pelo corpo. A água pode acelerar o processo de cicatrização, promover o alívio da dor e até mesmo revitalizar aqueles que estão fracos ou doentes. Além disso, a água manipulada por uma sereia também é eficaz no tratamento de questões emocionais e mentais. Ela tem o poder de acalmar a mente agitada, trazer clareza para pensamentos confusos e aliviar o fardo e estresse da ansiedade. Aqueles que mergulham nessa água muitas vezes experimentam a sensação de paz e serenidade. Elas podem escolher compartilhar esse dom com aqueles que demonstram bondade e respeito pela natureza e pelas criaturas mágicas do mar, mas também sabem quando é necessário proteger sua fonte de poder daqueles que desejam explorá-la para fins egoístas ou destrutivos, como que os Roqueias Tigres querem fazer. A intenção do alfa deles é se unir com Metis e unir as espécies, para que suas crias sejam mais poderosas. Aquela perseguição na praia foi por isso. Aqueles dois Roqueias, se tivessem conseguido, teriam levado ela à força até ele. Os dois irmãos olhavam para ele abismados, com o universo que se descortinava à sua frente. Alguns dias nem passava pela cabeça deles a existência de sereias. E agora, um mundo de criaturas marinhas nunca antes vistas, ou das quais se ouviu falar, se revelavam a eles.